Então vamos lá, agora oficialmente ao vivo, às 8h02 da noite, vamos para a nossa 13ª live. Deixa eu só ver enquanto vocês vão entrando aqui. Deixa eu só gerar o link para a galera que está aqui aguardando recebê-lo por e-mail, que foi quem se cadastrou e quem chegou. E anúncio também, né? Enquanto isso, quem for entrando aí já vai me dizendo se a imagem está legal, se o áudio está bom, se vocês conseguem visualizar de uma maneira boa, assim como eu vejo aqui. Já tem uma galera online. Enquanto vocês respondem, tem aquele delay de o que eu falo até o que chega para vocês e vice-versa. Vou mandar aqui o link para a galera. Salvar, tchananã. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui som e imagem ok, porque eu vi que vocês não responderam aí. A Mércia Regiane chegou. É isso aí, Mércia. A gente estava esperando você. Simples assim. E que bom que o áudio e a imagem tá bom. Ai, ai. Deixa eu enviar isso aqui para todo mundo. Já tá salvo. Enviar agora. Nossa lista não para de crescer. Deixa eu só ver se chegou para mim, se chegou para mim, chegou para todo mundo. Chegou para mim. Massa, é isso aí. Tudo certo? Vamos seguir. Quem ficou, ficou. Quem não ficou, tá aqui comigo, certo? Vamos lá. Thaís Trindade, sim, tá ótimo. Thalita Bardo também tá aqui, ok. Mércia Regiane. Então vamos lá. Vamos seguir com a nossa 13ª aula, que é justamente um tema aí também polêmico, que, cara, quase ninguém, quando eu falo quase ninguém com propriedade, porque não só vocês pedem isso frequentemente, mas também, né, a galera vive aí nessa, como posso dizer, de não viver, né, momentos aí da vida pessoal, da vida profissional de uma maneira plena, né? Então vamos lá, eu vou apresentar aqui, porque nem todo mundo aqui chegou nessa live e me conhece das outras lives, pode ter pessoas novas, e com certeza tem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou enfermeiro e coach Christopher Fernandes aqui de São Paulo, e aqui eu vou discutir as principais estratégias para você que é enfermeiro mais antigo, para você que é enfermeiro recém-formado, alavancar a sua carreira, seja você enfermeiro mais recente de formação ou mais antigo com experiência, beleza? O tema da live de hoje é como manter o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional na enfermagem. E justamente esse é um tema que, cara, muita gente me pede isso frequentemente, até porque quem me acompanha sabe que quando eu vivo um, eu estou vivendo um, quando eu estou vivendo outro, estou vivendo o outro. Parece simples, mas não é. E depende só de alguns alinhamentos para a gente conseguir trazer isso com uma melhor elucidação, com força para o campo real ali da vivência profissional e pessoal. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida relacionada a isso, deixa aqui no chat que no final eu volto e bato todas elas, desde o começo até o fim, para justamente não ficar com dúvida. Por esse motivo também, eu sempre falo que é importante participar ao vivo, porque já chegou num ponto que eu não consigo voltar na live 1 e responder o comentário que foi deixado lá depois que eu não estou mais ao vivo. Então, assim, é difícil responder isso depois. Cara, deixa seu comentário aí, porque isso vai favorecer que eu consiga responder online, porque depois não é garantido que eu volte aqui para responder, porque tem muitas coisas rolando em paralelo com isso, certo? Então vamos lá. Como crescer profissionalmente sem deixar que a vida pessoal seja deixada de lado ou totalmente para trás, ou como manter o seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional nos dias de hoje na enfermagem. Seja você recém-formado ou que você estiver começando na área, ou se você já é um velhaco de formação. Velhaco são aquelas pessoas que têm aí um certo tempo de profissionalismo, de exercício profissional. Fica comigo que hoje a gente vai destruir tudo isso sobre esse tema que, né, trouxe aqui para vocês. Inclusive, foi um tema sugerido por uma pessoa que eu fiz uma enquete no Instagram e a pessoa trouxe esse tema. Então, assim, cara, para que eu trouxe isso? Para você sair daqui hoje com uma visão ampliada e que, de fato, como que você pode ver a vida numa intensidade melhor, numa intensidade maior, da forma que você quiser, dentro dos pilares profissional e pessoal. Se você parar para refletir, trabalhar nunca foi uma tarefa fácil. Por que eu falo isso? Inclusive, à medida em que se passam os anos, parece que a pressão aumenta, e de fato tem, a gente consegue vivenciar e ver isso acontecendo, né? Assim como parece que você acaba, muitas vezes, sendo sozinho ou sozinha
trabalhando por muitos, né? Que você sente que você está trabalhando por muitos e você se sente sozinho, porque, cara, tal pessoa podia estar trabalhando da mesma forma que você, mas ela não tá. Então você para e olha e fala assim, poxa, por que será que eu estou trabalhando mais? Então é por isso que eu trouxe tudo isso daqui. O que é importante aqui? É você assimilar que uma coisa é você sempre estar alerta em relação ao seu trabalho, ao seu cargo, às suas responsabilidades, às suas demandas, e outra é viver o seu trabalho, o seu cargo em tempo integral, 24 horas por dia. Por que eu comento isso? Porque qualquer ser humano, seja ele de baixo rendimento ou até de alto desempenho, precisa identificar alguns aspectos específicos para poder gerar maior clareza de onde você está, para onde você quer ir e onde você quer chegar. Deixa eu só dar uma olhada sempre no chat aqui, beleza. Dito isso, né, em qualquer uma das situações, nós não somos máquinas. E sim, a gente precisa de descanso para a gente conseguir funcionar melhor, para a gente conseguir contribuir com o nosso melhor no nível A da parada e não no nível D, no nível E do negócio. O descanso, ele é apenas uma das formas para a gente estar aí mais disposto no trabalho, mas sabe o que mais? Quando a gente para pensar nisso, é aproveitar a vida com plenitude, na máxima potência e adquirir as melhores experiências e as melhores sensações com base no tempo que a gente tem. Se você não para em nenhum momento, para pensar no pilar da sua vida pessoal, no pilar da sua vida profissional, a coisa ela não vai nem para um lado e nem para o outro. O que eu quero dizer com isso? Que você nunca vai estar vivendo o que você realmente quer viver, independente de quanto você lute para viver isso. E é exatamente nessa hora que você precisa parar e tomar atitudes para entender o que você quer, como que você quer, quando que você quer. Entende isso? Por quê? Porque a sua produtividade ou a sua entrega de resultados, como quer que você chame isso, está diretamente ligada à sua felicidade. Logo, se você não está presente para isso, o seu empenho em ambos os pilares, vida pessoal e profissional, eles podem e já devem estar comprometidos. Quem nunca ouviu alguém dizer aí que o dia podia ter pelo menos 30 horas a mais, né? Inclusive, se você trabalha e estuda, não é mesmo? Daiane Araújo chegou. Boa noite a todos. Boa noite também, o Daiane. E aí, algum de vocês já parou para pensar assim, poxa, por que o dia só tem 24 horas? Por que não tem 30? Por que não tem 36? Por que não tem 40? Entendeu? Quem aí já parou para pensar dessa forma? Responde aí nos comentários. Eu não sei, enquanto vocês vão respondendo, né, tem aquele delay. Eu não sei quanto vocês, mas, cara, eu também já pensei assim, que o dia podia... Deixa eu só coisar a câmera aqui. O dia podia, sim, ter mais horas. Só que isso era uma mentalidade que eu estava tendo, que eu vou justamente desconstruir ela aqui. Por quê? Porque depois que eu aprendi muitas coisas em cursos fora da área da saúde, isso aí foi desmistificado e abriu a minha mente para relação a isso. Olha só, a Mércia Regiane colocou aqui, ó. Não me formei ainda, falta um período, mas eu aprendi a gerenciar meu tempo entre estudos, família, casa, filhos e alguma outra coisa. E claro, para mim. Sensacional, Mércia. Cara, mas você justamente é a exceção da regra, porque a maioria das pessoas que estão trabalhando na enfermagem hoje, elas não sabem como gerenciar o tempo. Elas dizem que sabem, mas na verdade não sabem por quê. Porque se você for ver, analisar a vida da pessoa, conversar com ela, você vai ver que ela vai estar sempre reclamando do tempo. Então, assim, se você tem isso, cara, nossa, eu fico muito feliz, porque você ainda nem terminou a faculdade e já tem isso. Tem milhares de pessoas, eu ia falar centenas, mas ao mesmo tempo milhares, mas tem milhares de pessoas que, cara, não conseguem fazer isso e dizem que estão buscando aquilo, né, de fazer essa conciliação entre vida pessoal e profissional, mas na verdade não estão conseguindo orquestrar isso de uma melhor forma. Então, parabéns para você que tem isso, porque isso realmente é um diferencial para você que ainda nem se formou e está com isso. Por que isso acontece, né? Isso acontece dentro de vários fatores, porque a maior parte das pessoas, elas deixam que a vida estabeleça o consumo de quase todo o tempo do dia, ao invés de você mesmo definir isso, sendo você o comandante, sabe do quê? Da sua própria vida. Por quê? Porque senão, o que vai acontecer? Você vai acabar se esgotando e gastando todo o seu tempo e muitas vezes deixando coisas inacabadas. E se isso, na verdade, já não acontece, né, dentro da sua própria vida. Você pode falar assim, Christopher, mas eu estou começando a minha carreira agora e eu não tenho muita escolha. Eu diria que, independente disso, você tem sim escolhas. Não é só uma, não. São várias escolhas. Inclusive, você viu que para ser produtivo, você precisa estar, mesmo iniciando na carreira, ou se você já é mais antigo de carreira, você precisa estar feliz. Feliz consigo mesmo. Porque senão você não acaba atingindo essa questão de ter uma performance diferenciada. Mas para que você tenha a disposição e o controle
da sua própria vida e você passar a viver um ciclo de positividade, né, onde você precisa decidir e decisão gera escolhas. Né? Uma decisão normalmente é uma escolha. E sim, essas escolhas elas são desafiadoras e de longe são motivos para você se desesperar. Lembra que eu falei assim? Por exemplo, estou começando a minha carreira agora e eu não tenho muita escolha. Você tem sim escolhas, né? Só que essas escolhas elas são sim desafiadoras. Só que elas são de longe motivos para você se sentir desesperado em cima dessas escolhas. Mas que com inteligência e a definição de algumas estratégias simples e fáceis, é possível você otimizar suas tarefas, as suas entregas e evitar as quedas de rendimento e conciliar aí tudo ao seu favor para desfrutar tanto do pilar da vida pessoal quanto do pilar da vida profissional. Pensando nisso, eu decidi aqui separar alguns pontos para justamente trazer uma estratégia diferenciada para você evitar que o ponto, o pilar, né, o pilar profissional e o pessoal eles acabem se misturando e tornem uma coisa só a sua vida, um inferno contínuo, sem equilíbrio ou prazer de viver em ambos os pilares. Então, para a gente falar sobre esses pilares, eu trouxe de uma forma separada e também como evitar que um entre no outro e tire o seu foco para que você não traga aquela bagunça de sempre e ter que sempre pensar nisso. Né? Antes disso, eu quero te trazer justamente o conceito sobre a palavra equilíbrio. Já volto aí em você, Mercedes Regiane. Qual é o conceito da palavra equilíbrio? Lá está dizendo no dicionário que assim, a sua origem reporta-se ao latim a equilibrium e tem como significado a distribuição correta em medida igual de alguma coisa. Ou seja, né, quando a gente para pensar, claro que é um substantivo masculino que quer dizer solidez, estabilidade e harmonia. Só que é o seguinte, eu não sei se você está presente pelo que eu falei aqui, se você prestou atenção, mas aí ele fala, tem como significado a distribuição correta e em medida igual de alguma coisa. Ou seja, o primeiro passo para você ter equilíbrio é ter consciência de fazer uma decisão, de fazer uma escolha. Por que consciência? Porque sem ela, a gente não consegue distribuir corretamente e em medida igual, como diz o conceito, né? Só que é o seguinte, como diz o conceito no caso para ter equilíbrio. Logo, o primeiro passo que você precisa fazer para você ter um equilíbrio, tanto na vida profissional quanto no pilar da vida pessoal, é ter uma escolha, é ter uma decisão. E essa escolha ou decisão é o momento que você quer viver. É o momento agora? É nesse instante? É aqui? É agora? Quantos de nós a gente acaba se pegando no sentido de um sentido constante de não estar vivendo o momento presente, né? Dorme pensando em trabalhar, trabalha pensando em fazer um exercício e se exercita pensando em dormir. Ou seja, você faz coisas pensando em viver uma outra coisa, mas nunca vivendo de fato aquilo que você escolheu viver a partir do momento em que você decidiu fazer aquilo na essência, na real. Por esse motivo, cara, eu decidi dividir justamente o pilar da vida profissional e da vida pessoal. A gente vai interseccionar ele em alguns momentos, mas eu decidi primeiro tirar tudo isso para a gente trabalhar os dois em paralelo, certo? Deixa eu só ver a Mersa aqui. A Mersa falou aqui, ó, uso o caderninho mesmo anotando horários para que eu possa me organizar e, claro, se eu tenho um objetivo, eu trabalho mais focada nele. Estabeleço metas ao longo e curto prazo. Revisões de conteúdo. Percebi que um profissional de saúde diferenciado ele tem que ter planejamento. Mersa, rapaz, vou te dizer, viu? Não é muito comum não isso daí que você comentou. Eu digo porque não é comum os profissionais de saúde buscarem isso e, cara, você, mais uma vez, tá de parabéns. Daí Araújo colocou aqui, ultimamente estou dando prioridade ao meu aperfeiçoamento profissional. Acato muito os conselhos dos mais experientes, isso me ajuda muito. Massa, muito bom, Daiane. Olha, Vivian Borges. Oi, Vivian. A gente estava conversando via direct ia falar do Instagram. Do Instagram, ia falar Messenger, mas pensei em Instagram, é isso aí. Então vamos lá. Cara, pilar profissional. Vamos entrar aqui em pontos específicos do pilar profissional para justamente a gente desmistificar isso de uma vez por todas. É você organizar a sua vida profissional e buscar entender onde o seu tempo está sendo gasto. Cara, você fazer um planejamento da sua rotina e procurar entender onde que está havendo desperdício de tempo. Por exemplo, é ir várias vezes lá na Copa para tomar café, para jogar a conversa fora, ou simplesmente para procrastinar? É trabalhando mais, trabalhando sempre de olho nas redes sociais, no que as outras pessoas que você tem contato estão dizendo ou comentando sobre uma foto que você postou, sobre uma coisa que eles estão postando que você tem interesse? Por que eu falo isso? Porque isso tudo gasta tempo. Né? Por exemplo, você precisa. Deixa eu só ver uma coisa que apareceu aqui na tela. Aeroporto, boa noite.
Por que que eu falo isso, né? Eu falo isso justamente porque tem pessoa que, por exemplo, foge de procedimento porque você tem um nível de habilidade baixo e um nível de desafio alto. É isso que está trazendo, é isso que está te trazendo uma sensação do que você acabou fazendo tudo, mas ao mesmo tempo não fazendo nada. Por que que eu falo isso? Porque você não precisa jogar tudo pro alto e virar aquela máquina que faz e executa sempre no tempo certo. Mas, cara, você pode reduzir o tempo no qual você dedica a esses pontos. Por exemplo, ir na cafeteria, ó, ir na copa tomar café o tempo todo, ir comer bolo o tempo todo, procrastinar porque o seu nível de habilidade é diferente do seu nível de desafio, então por isso você procrastina pensando que aquilo está te protegendo, mas na verdade não. Então, assim, você precisa identificar quais são esses pontos para você reduzir, né, justamente, e trabalhar em cima deles, para você não ir embora do plantão e com aquela sensação de que, cara, pô, parece que eu fiz tanta coisa, mas ao mesmo tempo eu não fiz nada. Então, justamente, esse é o ponto importante para a gente identificar e organizar dentro da sua vida profissional e buscar entender onde o seu tempo está sendo gasto. É você parar e listar tudo isso e justamente colocar dentro do seu plantão o que, que você está fazendo que talvez está desperdiçando ao invés de estar ajudando dentro do plantão, certo? Número 2, não domine tudo, delegue. Se você é um enfermeiro que se sente bem controlando tudo que todo mundo faz e acredita que tudo precisa passar por você, para você tomar as decisões, para você decidir o que precisa ser feito, a enfermagem, olha só isso, a enfermagem não deveria ser a sua profissão. Por quê? Para de querer saber e ter controle de tudo. Você não trabalha sozinho. A enfermagem é um trabalho em conjunto, um trabalho em time. Eu não diria nem equipe, mas às vezes eu uso equipe aqui. Mas é um trabalho com mais pessoas. Você não vai fazer tudo sozinho. Existem outras pessoas no seu time, existem outras pessoas na sua equipe. E muitos estão lá sedentos por mais autonomia, por mais liberdade, para criarem coisas novas e resolverem por si só alguns pontos sem que isso precise passar por você. E sim, tem outras pessoas que não querem nada com nada, que está simplesmente satisfeito com o que está sendo feito. Só que o que eu quero te dizer aqui é que enfermeiro que acha que controla tudo, acaba, sabe o quê? Não controlando nada. Você não pode querer abraçar tudo, abraçar o mundo, porque você tem esse cargo, seja você assistencial ou seja gerencial. Eu não quero dizer para você simplesmente também sentar, cruzar as pernas, pegar um café, né, e justamente deixar sua equipe lá trabalhando sozinha, fazendo tudo. Mas sim que todos são capazes de executar tão bem ou até melhor do que você determinadas tarefas. Além disso, você estimular os seus colaboradores a pensarem e desenvolverem aquele raciocínio crítico e clínico que foi ensinado para você na faculdade, que você aprendeu, você pode levar isso para mantê-los sempre motivados por estarem fazendo não apenas procedimento, mas junto a você na tomada de decisões, ou seja, também tendo não só a visão de habilidade de destreza manual, mas também uma habilidade mental diferenciada, de estar na decisão ali do que pode guiar a sua equipe para fazer uma coisa muito mais positiva do que talvez negativa. Se você tem uma equipe, se você gerencia uma equipe, seja você assistencial, gerente, o que for, você precisa confiar na sua equipe, no seu time. E isso é uma das formas deles também se sentirem valorizados. E, cara, você vai sair ganhando em ter pessoas assim contigo, não apenas pela excelência manual, mas com a colaboração deles dentro do seu dia a dia. Entende isso? Não sei se ficou claro para vocês. Eu sempre volto no chat aqui para ver se está tudo certo. Número 3, não venda as suas férias. Eu sei que dinheiro é importante, paga as contas, e inclusive a enfermagem não deve viver por amor, né? Por quê? Porque amor não compra pão, amor não paga conta. A gente tem que exercer a profissão. E exercer a profissão não significa não trabalhar com amor, mas também não dá para falar assim, ah, eu vivo pela enfermagem por amor. Não, você vive porque é uma forma de você trabalhar por aquilo, só que, cara, você pode sim trabalhar por amor, mas você também precisa ser pago por aquilo que você estudou, por aquilo que você buscou, por aquilo que você se aperfeiçoou e continuamente aí não para de estudar. Mas o que eu quero dizer aqui é que, cara, dinheiro é importante sim, ele paga as contas, inclusive ele proporciona um alívio em determinadas situações financeiras, mas o que, que adianta você trabalhar em 3 empregos, vender suas férias para pagar as suas contas e continuar endividado por pura falta de planejamento? Até quando o seu corpo vai aguentar isso? Até quando a sua família, seu esposo, esposa, seu marido, filhos e quem quer que seja, cachorro, papagaio, periquito, vão aguentar isso e vão se sentir bem tendo uma positividade do seu lado? E até quando isso vai ser positivo para você? Entende isso?
Se você não sai nunca de férias, o único caminho que você está buscando é o de uma internação por um colapso, um IAM ou um AVE. É simples assim. Não tem corpo que aguente, não tem mente que aguente se você não tiver descanso. Viajar, passar um tempo dedicando a sua vida em si, mesmo que sozinho ou com outras pessoas, se você tem família, se é algo importante para você e para sua vida. Cara, isso te proporciona uma mente mais limpa e talvez, além de mais calma e renovada, isso vai fazer a diferença quando você voltar com força total, com foco, mais criatividade para colocar o seu trabalho em prática de uma maneira insana e muito mais produtiva, muito mais criativa, com muito mais ideias e assim por diante. A Vivian Borges colocou aqui: Deus me livre, vender as férias. Fiz uma vez, nenhum dinheiro compensa e o cansaço. Já comenta isso também, isso é incrível. Quarto ponto, vida pessoal e vida profissional. Não bata tudo isso no liquidificador e leve para o trabalho. Questões políticas, religião e futebol. Cara, você tem que ter as suas próprias escolhas, mas você tem que entender que os outros também podem ter as escolhas diferentes, inclusive diferentes da sua. E tá tudo bem. Ainda bem que todo mundo tem escolhas diferentes da sua, porque senão todo mundo ia ser igual, tudo ia ser igual. Só que, assim, em hipótese nenhuma, você pode deixar que isso se interseccione e crie situações desagradáveis, e tanto para você quanto para o outro, e que vocês convivam no mesmo ambiente. Se você traz essas situações com frequência, ou pelo menos uma vez na vida, cara, isso mais vai prejudicar não só você, como outra pessoa e também a sua equipe. Eu estou falando justamente disso, por quê? Porque isso tende a acontecer, e eu já vi acontecer com política e religião. Futebol não, porque a galera geralmente releva um pouco sobre isso, mas voltando, né, a consequência de você deixar o seu lado pessoal influenciar no seu lado profissional, aquelas coisas que você gosta de política, de religião, né, que fazem sentido para você, as suas próprias crenças, pode prejudicar e muito o desempenho de quem interage com você. Por isso, cara, o que você tem que fazer? Deixa quem acredita em crenças distintas das suas. Você tem que trabalhar consigo mesmo com relação a isso. Cada um vai ter uma opinião, cada um vai ter um direcionamento, cada um vai ter um tipo de crença. E você não tem que se importar com a crença do outro, você tem que se importar, sabe o quê? Com a sua própria crença. É isso que você devia estar pensando. E eu ainda vou mais além. Eu diria que para você não entrar nisso, mesmo que a pessoa lhe dê essa permissão, essa liberdade. Por quê? Porque uma vez que você decidir entrar, você mesmo, não querendo, abre chance em um outro momento para a pessoa entrar na sua vida e fazer exatamente a mesma coisa que ela está proporcionando para você fazer. Entrar lá e justamente começar aí uma picuinha, uma desavença, uma questão que não vale nem a pena comentar, mas toda vez que você entra, mesmo a pessoa deixando, você dá a chance dela fazer isso de volta contigo. Então, assim, eu sugiro, com relação a essa questão de vida pessoal, vida profissional relacionada a crenças religiosas, futebol e política, você agir naturalmente, você com você mesmo, né? Eu comigo mesmo, a pessoa com ela mesma e assim por diante. E não deixar que aquilo venha entrar, porque uma vez que ela entrar, ela vai te desmotivar, vai te atingir e assim por diante você vai se frustrar e um monte de coisa vai acontecer. Certo? Quinto ponto, o seu trabalho, ele não deve estar em primeiro lugar. Agora você pode estar pensando assim: ah, Christopher, agora você está de sacanagem. Como que eu não vou colocar o meu trabalho no primeiro lugar se é ele quem paga as contas? De fato, é dele que vem todo o recurso financeiro responsável por você sustentar, né, você mesmo, sua própria família, quem quer que seja, e melhorar o seu padrão ou seu estilo de vida, qualidade de vida, como é que você chame isso. Porém, tem profissionais, eu diria que a grande maioria pensa assim, que eles colocam o trabalho em primeiro lugar e eles esquecem de colocar a saúde física, né, o nosso próprio corpo como matéria e também a saúde mental nesse patamar. Por quê? Porque, cara, é com ela que você vai se manter ativo e vivo para chegar onde quer que você queira. Por isso, a sua prioridade, se você quer chegar longe e vivo, com o mínimo de condições possíveis, porque não condição financeira, mas condição mental, corporal e assim por diante, esse deve ser o seu primeiro passo. Saúde antes do trabalho. A sua saúde, ela vem primeiro, sempre em primeiro lugar. Por quê? Porque sem ela, você não vai chegar em lugar nenhum, absolutamente lugar nenhum. Sexto ponto, conheça os seus limites. Você precisa sim ser ambicioso e isso é importante para você subir na sua carreira. Porém,
é fundamental você conhecer os seus limites, ou seja, até onde você aguenta ir. Até onde eu aguento ir é diferente de onde fulano aguenta ir, onde ciclano aguenta ir, assim por diante. Então, primeiro ponto é você conhecer o seu próprio limite, é saber até onde você aguenta ir. Um profissional que sofre de sobrecarga de trabalho, ele tem de ser mais estressado, dormir mal e, como consequência, ele também se torna improdutivo, ou produtividade nível D, nível E da parada que a gente fala sempre de nível A, nesse caso nível D e nível E. Por quê? Porque é comprovado que a qualidade do sono está ligada a fatores importantes, como a capacidade, por exemplo, de concentração. Ah, Christopher, mas eu tenho apneia, não é isso não é fatores profissionais que estão me influenciando. Tudo bem. Lembra do que eu falei da saúde física, da saúde mental, da saúde corporal? Vai buscar um tratamento aí com um neuro, com um pneumo, com otorrino, buscar fazer uma polissonografia para justamente identificar se de fato você tem apneia ou se é só um desvio do seu maxilar, desvio de septo, alguma relação que pode ser operada para justamente favorecer com que você durma melhor. Por que eu falo isso? Justamente por quê? Porque uma vez fui fazer uma polissonografia, não dormia direito, e vi lá 24 acordares em quanto tempo que foi de exame? 4 horas de exame. Ou seja, eu acordava, despertava 24 vezes em 4 horas de exame, que foi o exame que eu fiz, durou 4 horas. Então, assim, não dá para você chegar na quinta fase de sono, que é o sono REM. Por quê? Porque você precisa de um tempo de sono para justamente ciclar. E se você não chega na quinta fase, você não descansa. Se você não descansa, é como se você não tivesse dormido. Então, o que eu vou fazer? Procurar realmente o que eu podia fazer com aquilo para justamente não me sentir cansado o suficiente, com que eu pudesse dormir melhor. Por quê? Para aumentar meu raciocínio, aumentar minha concentração e procurar manter isso sempre, para me manter aí sempre no foco da coisa, fazendo a coisa acontecer e não simplesmente julgando a doença ou julgando qualquer outra coisa, né? No caso, não tinha uma apneia relacionada à cirurgia, fui lá, fiz a cirurgia, corrigi o que tinha que corrigir, mas assim, o que eu quero dizer? Às vezes a pessoa, ela culpa um problema e fala assim, ah, não, mas é pelo problema, mas cara, o que você está fazendo para resolver isso? Entendeu? O que eu fiz? Eu fui lá, identifiquei, diagnostiquei, tratei e estou aqui. Então, assim, não estou jogando responsabilidade para a doença, e sim responsabilidade, sabe para quem? Do meu próprio corpo, porque sou eu que vou ter resultado. Então, assim, eu que vou buscar justamente ter o máximo de resultado possível na minha vida. Só que para que eu tenha esse tipo de resultado, sabe o que eu tenho que fazer? Eu preciso estar bem. Então, é por isso que eu estou comentando isso com você, beleza? Tirando esse exemplo, se você perceber que o trabalho está te prejudicando, ou tanto na sua forma física quanto a sua vida, né? Cara, certamente tem uma coisa errada. Se você faz um ótimo trabalho, eles entendem e identificam que cara, tá na hora de tirar você daquela situação, ou te promover, ou te mudar de setor, ou antecipar suas férias. Por que eu falo isso? Porque assim, eles vão fazer modificação na sua rotina se você conversar com o superior. Se você entrega um trabalho de qualidade, um trabalho nível A, não tem gestão que vai justamente ignorar aquilo e falar assim, ah, não, deixa eu sofrer mais um pouco porque eu não tô nem aí. Eu tô falando de pessoas que entregam além, que entregam nível A da parada e não nível D, nível E, como eu comentei, certo? Então, assim, se você faz isso, não tem por que um gestor falar assim, pô, esse cara aqui, se ele tá vindo com essa queixa, é porque realmente alguma coisa está acontecendo. E sendo ele que entrega nível A da parada, cara, deixa eu ver isso aqui mais de perto, por quê? Porque alguma coisa de fato está acontecendo, eu não tô vendo. Então, nesse ponto, se você de fato é um nível A, não tem gestor que vai justamente falar assim, deixa morrer, não quero nem saber. Até rimou o negócio. Mas assim, cara, se você está enxergando que alguma coisa no trabalho está te prejudicando e você vai lá, identifica que está errado e conversa com o gestor, ele vai tomar uma atitude se você, de novo, é nível A e não nível D, nível E. Porque se for nível D, nível E, eles vão falar assim, ah, talvez está reclamando demais, que é isso, que é aquilo, e assim por diante. Por isso que eu falo, seja sempre a sua melhor versão, entregue sempre muito mais do que está sendo esperado. Por quê? Porque numa hora dessas, isso vai vir a seu favor e não contra você. Certo? Agora a gente vai entrar no pilar da vida pessoal. E aí, Aline, ele entrou aqui. Vamos lá, agora a gente vai entrar no pilar da vida pessoal. E é um pilar aí para a gente conseguir justamente destrinchar da vida profissional, que eu comentei aqui, do como que você pode lidar com isso, e agora dentro da vida pessoal. Dentro da vida pessoal, ponto número 1, viva o momento presente, o hoje, o agora. Eu dei o exemplo de você trabalhar pensando em se exercitar pensando em dormir, e dormir pensando em trabalhar. Só que é o seguinte, isso significa que se você está fazendo uma coisa com a cabeça em outra coisa, você de longe não está fazendo bem nenhuma nem outra, né? Você está em casa, esteja em casa.
esteja 100% presente. Você decidiu ficar em casa? Esteja em casa. Não no celular, não nas mídias sociais, não postando para mostrar para o outro o que, ou para quem te segue, né? O que você quer que ele veja, sendo que às vezes por uma ânsia, aquela coisa, aquela angústia de mostrar tudo para os outros, né? Você mesmo tem que, ou deveria, né, estar vivendo aquilo que você quer viver. E você deveria estar enxergando aquilo e, na verdade, sabe o que está acontecendo? Você não está enxergando. Claro que é importante você registrar momentos, inclusive registrar uma lembrança forte. Ela pode ser muito mais interessante para você sentir isso num outro momento, quando você pegar aquela foto e olhar, puxa, olha que momento legal que eu registrei essa lembrança. Só que assim, muitos de nós, muitas pessoas da área da enfermagem, ou até não só na área da enfermagem, elas querem registrar tudo e elas acabam se preocupando tanto com isso que elas deixam de viver a intensidade do momento presente. Então, assim, eu preciso postar esse milkshake, eu preciso postar isso daqui, eu preciso postar isso. Cara, tá acontecendo tanta outra coisa que se você não prestar atenção nisso, é como se você talvez nem estivesse ali. Por quê? Porque você está focado numa coisa que talvez pode fazer diferença para você, mas pensar em internalizar aquilo, levar para dentro uma coisa que talvez vai fazer diferença na sua vida futuramente, por exemplo, registrar uma foto da família, do filho, marido, esposa e assim por diante, você mesmo num cenário legal, pô, isso é interessante. Só que assim, eu falei numa outra live de celular no plantão, cavando a própria demissão, que, cara, postar tudo, mas diz para os outros que você quer se comunicar de uma maneira que é muito superficial, muito simples. E na verdade você não precisa disso, né? Por exemplo, no dia seguinte, você vai levantar ou vai se dirigir para o seu trabalho e você fica pensando, pô, eu estava de folga, meu fim de semana acabou. E aí você começa a se sentir triste. E por que você sente isso? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Porque claro que não dá para viver apenas da vida pessoal e também não dá para viver só de vida pessoal. Mas, cara, quando você está na vida pessoal, você precisa aproveitar a sua vida de uma forma única e que o seu tanque de vida pessoal, imagina um tanque, você precisa encher aquilo e para você sentir que, cara, o seu tanque de vida pessoal está em plenitude, está abastecido e está revigorado para você iniciar, seja só na sua folga, seja no fim de semana, seja nas suas férias e assim por diante. Por que eu falo isso? Você tem que ter essa percepção de saber que o seu tanque está tão cheio que você conseguiu cumprir o seu papel enquanto vida pessoal, não pensar na vida profissional, mas enquanto você está ali vivendo o seu momento presente, vivendo o hoje, vivendo aquilo que você precisa viver, o que você quer viver, o que você quer sentir, você precisa entender que, cara, tem uma hora que se você viveu isso, você vai saber que, assim, o seu tanque, ele tá tão cheio que você fala assim, tô tranquilo, não cabe mais nada no meu tanque, tudo que eu podia fazer na minha folga, eu fiz e tá tudo bem e eu tô me sentindo bem. Entende isso? Por quê? Porque, cara, o que você já fez, né, o que você já viveu dentro de uma certa intensidade, pode ser diferente a partir do momento em que você coloca o olhar do viver o momento presente e não só tá vivendo uma vida passageira que não está prestando atenção nas coisas, não está justamente trazendo aquilo para o seu bem e levando aquilo para outros caminhos. Por exemplo, você pode dormir até mais tarde, pode tomar alguma coisa que você gosta, que você está evitando por uma restrição de dieta ou porque você quer emagrecer e etc. Ou seja, é você se permitir, é ter um momento para você, cara, para você ser sozinho, para você curtir sozinho, ou mesmo se você for casado, um momento para você curtir o casamento, para você ser uma mulher, enfim, um momento com os filhos e assim por diante. Inclusive, às vezes, a gente faz tudo pelo outro. A gente esquece de fazer aquilo que mais agradaria, sabe quem? A gente mesmo. Justamente porque a gente não tem consciência do que a gente precisa para viver, né, a nossa própria vida. Sabe por quê? Porque só assim a gente consegue entregar o nosso melhor para o outro. Então, quando a gente não tem essa clareza do momento que a gente gosta de sair sozinho, né, que a gente não está vivendo aquilo que a gente gostaria de fato de viver, porque a gente está vivendo a vida do outro e não vivendo a nossa própria vida, é justamente quando a gente vê que o nosso tanque de vida pessoal está super baixo e talvez a produtividade no trabalho está super alta. Só que assim, está descompensado. Não que tem que estar meio a meio, né? Um copo meio cheio, meio vazio. Só que, cara, os dois podem estar super cheios. Só que só depende de você. Se você propor fazer o que você precisa fazer, ser feito naquele momento, não no futuro, não no passado, mas no presente, né? No aqui, no agora, é você saber onde você está, onde você quer ir, e isso com base na projeção de onde você quer chegar, de onde você se vê
como pessoa, é quebrar isso em pequenas tarefas, mas também ter a consciência de que você está executando esse caminho para você chegar lá. Por quê? Não adianta pensar em algo no futuro se você não está fazendo alguma coisa ligada a isso para que você chegue lá posteriormente. Ou seja, não adianta você fazer alguma coisa pensando no futuro se você não está fazendo hoje, no presente. E é justamente... A Mércia está conversando com a Thaís aqui. E é justamente isso que me faz pensar no quê? Reservar um tempo para você se cuidar. Você, enquanto profissional, inclusive o profissional de saúde, que recomenda hábitos saudáveis, como alimentação rica em vegetais, sem gorduras e com bastante atividade física, você faz isso, né? Por quê? Porque, cara, o que adianta recomendar para o outro se você não faz? É aquele tipo cardiologista, obeso, tabagista, que recomenda que você tenha hábitos saudáveis. Você vai seguir? Você gostaria de seguir um conselho desse? Obviamente que não. Se você fala, pô, se o cardiologista que está nesse estado está me pedindo para fazer isso, quem é ele nesse nível de questão que eu falei, né? Obesidade e tabagismo, se você fuma, né? Independente aí. Assim, pô, quem é ele para justamente estar falando sobre isso, sendo que nem ele está fazendo isso? Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da alma, não só para você ter saúde, mas para você ter sanidade mental e um controle emocional para diversas situações. Seja uma simples conversa com um familiar, seja uma passagem de plantão, uma insatisfação de um cliente, tudo isso vai refletir sobre o quanto você cuida de si mesmo, né? Não apenas com atividade física, mas na sua parte interna. Por exemplo, imagina que você tem um Porsche, você acabou de ganhar um Porsche. Eu garanto que você não vai querer parar em qualquer posto que você viu ali, você vai lá parar para abastecer. Inclusive, durante o abastecimento, se o frentista fala assim, ó, eu vou polir ali o seu carro enquanto ele abastece, tudo bem? Eu tenho certeza que, independente disso, você não ia aceitar. Por quê? Porque é o seguinte, apesar de ser um Porsche, ele é apenas um carro. E claro que, assim, talvez um mega carro. E você teria um carinho por aquilo que você acabou de ganhar. Só que, assim, um Porsche, um carro, independente de qual seja, ele não chega nem perto do potencial que você tem como pessoa, como profissional, para alcançar o que você quiser na sua vida. Por quê? Porque ele é só um carro, entende? Ele precisa de alguém para comandar ele, para justamente desempenhar o papel dele enquanto carro. Só que você, eu me pergunto sempre, né? Assim como você não deixaria lá o frentista abastecer com qualquer combustível, polir o seu carro, polir o seu Porsche, por que você mesmo, está deixando de não colocar os alimentos certos, os alimentos específicos, né, para você fazer atividade física, fazer essas coisas que geralmente você recomenda que os outros façam com o seu próprio corpo, né? Sendo que talvez, ou muito provavelmente, ele tem um potencial muito maior de te levar para frente. E aí você pode pensar, pô, forte isso, mas é de fato real. Por que a gente recomenda que os outros façam se a gente não está fazendo? É nesse nível que eu trouxe justamente esse exemplo do Porsche. Pode falar assim, ah, Christopher, sobre sair e curtir, eu não sei o que eu busco para relaxar. O que você diria? Eu diria que assim, primeiro você precisa saber o que você quer. Você não precisa esperar o que você quer para decidir o que você não quer. Então assim, quando você sabe o que você busca, o que você quer, claro, né? Falei de uma maneira errônea aqui. Você não precisa esperar o que você quer para decidir o que você não quer. Então, pelo menos quando você não sabe quando você sabe o que você não quer, cara, é isso que você tem que já falar assim. Então, beleza, eu não quero isso, isso e isso, então eu vou tirar isso daqui. Isso já favorece a você a ter um pensamento de falar assim, pô, se eu não quero isso, então deixa eu ver o que está sobrando aqui na minha lista para que eu faça alguma coisa relacionada a buscar para sair, para curtir, para relaxar e assim por diante. Cara, você conhece seu próprio organismo e você sabe o mínimo de prazer que você tem ou que você pode proporcionar de, por exemplo, ir no cinema, ir no teatro, sair para comer alguma coisa que você goste, se permitir. Lembra? Comentei sobre isso durante a aula, ia falar live com aula. Cara, mas isso quem pode dizer é apenas você mesmo. Por quê? Porque cada um gosta de coisas diferentes e vão querer coisas diferentes. Então, assim, logo você precisa se perguntar sempre: o que eu quero fazer hoje? O que me faria tirar esse tempo para mim e que me deixaria muito feliz? Né? Isso, se você for para pensar, não apenas acompanhado, pode ser sozinho. Sair sozinho ou sozinha é um dos instrumentos de você saber até onde você pode ir sem depender do outro e desfrutar, sabe do quê? De sensações únicas que talvez você não ia ter se tivesse acompanhado. Porque simplesmente, se você tivesse acompanhado, sabe o que ia acontecer?
a pessoa podia falar assim, ah, não tô afim. E aí você ia deixar de fazer aquilo para justamente agradar o outro. Lembra que eu comentei anteriormente? Quando você quer somente agradar o outro, você deixa de agradar a si mesmo, e a partir daí você justamente não sabe o que você gosta, o que você curte, o que você busca para relaxar. Por quê? Porque você está vivendo a vida do outro, está deixando de viver a sua própria vida. Com o tempo, você começa a perceber que são esses momentos livres de forma produtiva e única. Claro, eu dei o exemplo aqui de você sair sozinho, mas não é sair sozinho para fazer besteira. Mas se você tem um companheiro, ou enfim, né, companheira. Só que é o seguinte, cara, é necessário também sair sozinho. Por quê? Porque você tem gostos, você tem desejos, você quer fazer coisas diferentes, você quer comer comidas diferentes, você quer provar uma roupa sem ter a pessoa próxima, você que sabe, coisas assim. Quer sair, quer ir pro parque. Não, de novo, não é fazer besteira, mas é fazer alguma coisa que te faz bem para justamente você se sentir bem consigo mesmo. E aí a gente consegue, sabe o quê? Dar a nossa melhor versão pro outro, porque a gente está preenchido internamente com o que a gente gosta e aí, nessa base de raciocínio, a gente pode entregar sempre o nosso melhor para uma outra pessoa. Acho um barato o chat. Então é o seguinte, dito isso, o que eu comentaria aqui? Por que eu falo, né, que com o tempo você vai começar a perceber que esses momentos livres, de forma produtiva e única, tendem a ser muito melhor do que ficar nas redes sociais, navegando, ou no Instagram, Netflix e assim por diante. Porque em alguns dias ou momentos, né, eu também deixo de sair e eu deixo de entrar nas mídias sociais e, cara, eu simplesmente deixo de interagir e vou lá e aproveito o meu dia, momento presente. Vou num lugar distante e, cara, lá eu sinto o que eu tiver que sentir, olho o que eu tiver que olhar e assim por diante as coisas acontecem. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô dentro de um momento desses, refinando algo interno para trazer a minha melhor versão para o mundo externo, para você que está aqui comigo e para você que interage comigo, que recebe meus e-mails. Por quê? Porque se só tiver trabalho, não vai ter vida pessoal. Não significa que tendo um não tem outro. Só que assim, quando eu estou vivendo justamente esse momento de refinamento da essência, de refinar aquilo que está internamente lá dentro, precisando de um cuidado, de encher o tanque, cara, eu tô lá justamente fazendo isso, tô enchendo o tanque. Eu não tô, ah, deixa eu postar aqui o sol que tá bonito, deixa eu postar. Algumas raras vezes eu vou fazer isso, só que, cara, quando eu tô aproveitando isso, eu não tô em rede social. Desconecta, tem pessoa que fala assim, cara, achei que tinha acontecido alguma coisa com você. Na verdade, não. Ou sim, né? Aconteceu. Simplesmente eu me desconectei e fui lá viver meu momento presente. Por quê? Porque aquilo vai fazer muito sentido para o que eu tô trazendo, não só para o meu exterior, mas também para a minha essência, mas também para vocês, para as pessoas que eu convivo e assim por diante. Então, cara, refinar tudo isso, você viver um momento único para você, um momento livre, um momento que você percebe que você pode ser mais produtivo e que você vai entregar o seu melhor, não só para você, como para os outros, pode sim fazer grande diferença. Inclusive, eu quero te propor um desafio para você, mesmo que, ah, eu sou sozinho, eu sou casado, eu sou casada, eu namoro, enfim. Cara, pega um dia para você e sai sozinho. Experimenta fazer isso. Não precisa desligar o celular, porque talvez você precise comunicar, falar, olha, eu cheguei em tal lugar, ou tô indo. Se possível, nem fala que está indo para o lugar, né? Mas tem pessoa que tem filho e tudo mais, isso é importante. Então, assim, se desconecta do mundo externo, se desconecta dessa questão da obrigatoriedade de ficar postando coisa, de que, ah, tá muito maravilhoso, não sei o que é isso daqui, eu tenho que postar. Não. Se proponha a sentir o que você tiver que sentir. Pega um dia, sai, se desconecta do mundo externo, aproveita o que você tiver que aproveitar. E aí eu quero que você faça o seguinte: vai até a minha rede social, não precisa postar isso em público, mas vai lá no direct, vai no WhatsApp, vai no Telegram, que é o nosso novo grupo agora, inclusive o primeiro grupo de enfermagem do Brasil, eu tenho certeza disso, porque eu pesquisei antes. Então, assim, cara, vai num desses grupos e comenta comigo. Não precisa comentar lá publicamente, mas me chama no privado e fala assim, pô, Christopher, aquele conselho que você me deu, aquela dica que você me deu, aquele desafio que você propôs de sair sozinho e não me conectar com o mundo externo de mídia social e tudo mais, pô, fez total sentido. Então, assim, me traz esse desafio para eu ver o quanto faz sentido também para vocês, para você ir lá e, cara, aproveitar realmente o seu momento e não ficar se preocupando em agradar outras pessoas ou mostrar onde você tá, para dizer quem você não é, para justamente mostrar quem você não é e assim por diante. Então, assim, para um pouco, pensa sobre isso, coloque esse desafio em prática
depois me chama no privado, vai em algum grupo meu, me chama lá, e eu quero saber, justamente mais para frente, o que está acontecendo, como é que você se sentiu a partir desse momento sozinho. E você pode falar assim, Christopher, tem mais coisa? Tem mais coisa, inclusive da vida pessoal. É você organizar tempo, cara, para os seus estudos, para o seu desenvolvimento. É você buscar sempre mais qualificação profissional por meio de curso, treinamento, workshop, seminário, aumento do networking. A gente fala muito sobre isso. Cara, e esses caminhos, eles são os exatos caminhos que vão te levar para o crescimento na carreira. É preciso você reservar um tempo dentro da sua vida pessoal, profissional, para você ter esse espaço para aulas presenciais, aulas à distância. Por quê? Porque é isso que vai fazer a diferença. Enquanto você desenvolver aquela essência interna, justamente se blindar para você ser um profissional aí diferenciado, um profissional fora da caixa, um profissional que faz enquanto todo mundo está justamente parado e não está satisfeito. Sabe aquele profissional que está satisfeito e não quer entregar mais nada? Então você não pode ser esse tipo de profissional. Você tem que ser um profissional exemplar, um profissional nível A e não nível D, nível E da parada. Por exemplo, pode falar assim, Christopher, uma área depende da outra. Cara, o sucesso ele parte principalmente do nosso desenvolvimento pessoal e investir em cursos para saber como lidar com essas e outras demandas. Então, assim, existe, claro, o profissionalismo que vai se fundir com o lado pessoal? Existe. Vou te dar um exemplo. No plantão, quem tem filho sabe disso. Eu não tenho filho, não. Mas eu posso citar porque, cara, eu já gerenciei muitas equipes e tinha muita gente com filho. Quando o filho está doente, às vezes a pessoa ela não está 100% presente no plantão. E não é porque ela não quer estar. Tem pessoa que não quer estar. Mas eu tendo a justamente pensar que tem pessoa que justamente não quer estar. E tem pessoa que quer estar. Mas a pessoa que quer estar, cara, ela está no plantão e a cabeça dela está no filho, está na filha. A pessoa está doente ou um familiar internado. Então, assim, ela não está fazendo aquilo de propósito. Só que aquilo é passageiro. O que não pode é justamente você não entender como conciliar aquilo. Porque a namorada, porque o noivo, porque isso. Cara, não, tá trabalhando, trabalhando. Tá na vida pessoal, tá na vida pessoal. Então tem que saber que esses pilares, eles se interseccionam, só que quanto mais você investe em curso, você sabe como lidar com essas situações e com outras demandas para justamente gerenciar a sua vida pessoal, viver a sua vida pessoal e gerenciar a sua vida profissional e viver a sua vida profissional. Outra coisa, é você manter o foco. Mesmo que as duas áreas estejam ligadas em algum momento, você tem que saber como cuidar de cada uma na hora certa. 100% de presença no pilar que você tiver naquele momento. Aquilo que eu falei, tá vivendo a vida pessoal? Cara, esteja na vida pessoal. Vai ter coisa do trabalho que vai acontecer, ainda mais se você for um gestor, vai ter coisa. Só que tem coisa que, cara, não precisa ser resolvida naquele momento. Claro que for uma catástrofe, caiu aqui e eu preciso, você precisa dar um direcionamento. Só que se não for isso, cara, não for uma catástrofe, tá tudo bem. Na segunda-feira, você vai estar lá e vai resolver. Lembra que eu falei da sua equipe? Você precisa dar autonomia para sua equipe, para eles também desenvolverem, para eles também justamente se sentirem ativos e motivados para resolver, não só junto com você, mas resolverem sozinhos. Por quê? Porque isso também vai estimular eles a serem profissionais diferenciados e a crescerem na profissão. Todo mundo que é um profissional que, cara, pensa e executa. Mas por quê? Para ele pensar em executar, ele tem que justamente ter vivido aquilo. Porque se ele não vive, ele não tem para onde sair. Então vai acontecer o problema, ele vai ficar assustado, vai pensar assim, para onde que eu vou? Eu não tenho a pessoa, como é que eu decido? Por quê? Porque a decisão está em cima, sempre numa única cabeça. Então, quando você divide esse tipo de comportamento com seus colaboradores, com seus técnicos, auxiliares, enfermeiros, cara, todo mundo se reúne e ali vai surgir talvez a melhor ideia que seja melhor que a sua. Então, assim, dá autonomia para essas pessoas e, cara, quando estiver vivendo o seu momento, vive lá, seu momento, deixa sua equipe justamente fazer o que precisa ser feito, porque você está vivendo o seu momento e depois eles também vão ver o momento deles. Beleza? Planejamento e decisão faz toda a diferença. Lembra que eu falei que você precisa decidir o que você quer? O planejamento, ele deve ser o ponto de partida para quem deseja colocar a vida em ordem. Se você não tem planejamento, se você não sabe para onde você quer ir, lembra daquele exemplo da Alice que eu comentei em umas lives passadas? Que a Alice está andando dentro de uma floresta e ela pergunta para o gato, gato, para onde que dá essa estrada? E o gato pergunta para ela, fala assim, para onde você quer ir? Aí ela fala, tanto faz. E ele fala, se para você tanto faz, qual caminho serve? Então, cara, o planejamento é uma decisão que você precisa ter que vai fazer total diferença. Por quê? Porque é ele que vai ditar para onde você vai ir, para qual momento você vai utilizar tal atitude, tal arma, tal estratégia. Então, assim, se você não tiver isso, não tem como seguir. Entende isso? Disciplina é fundamental. Você tem que respeitar as regras que você mesmo estipulou e evitar as distrações que possam atrasar
de atingir o objetivo final. Então não adianta falar assim, eu tenho a disciplina de entregar um trabalho de TCC. E aí, eu sei que eu tenho que fazer o TCC, só que, cara, tá passando uma série, eu vou assistir essa série aqui e vou deixar o TCC para outro dia. Aí, beleza, num dia tá tudo bem. No outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. Uma semana, um mês, uma hora você vai ter que entregar. Então, a disciplina, se você se comprometeu com aquilo, vai lá, respeita as regras, faz o que você precisa fazer, o que você estipulou que precisa feito, evita qualquer distração para que você atinja aí o que você quer. Outra coisa, gerenciamento do seu tempo. Cara, quanto tempo você tem para fazer o que você quer? Você precisa sempre pensar nisso. Será que eu estou gerenciando bem meu tempo? Quanto tempo você tem para fazer o que você quer? Qual que é o melhor momento para você fazer isso? Como que faz isso? Vai usar a tecnologia a seu favor ou não? Né? E, inclusive, agora pensando aqui agora, eu lembrei do Pomodoro estendido, que é uma técnica de produtividade avançada que traz, por exemplo, 7 dias de resultados em 3 horas e meia de execução massiva. Então, se você não viu o que é o Pomodoro, não vou explicar aqui, está lá na live 008 de como ser produtivo. Dá uma olhada lá, que justamente vai fazer total diferença. Então, assim, gerenciamento do tempo é você justamente também pensar nisso. Como que eu vou fazer isso de uma maneira melhor, que eu gaste menos tempo e entregue mais? É, por exemplo, 80-20, Pareto. 80% dos resultados vem de 20% dos seus esforços. Então, você tem que pensar, o que eu tenho que fazer que estou fazendo 80%, cara, não dá. Eu tenho que fazer 20% que vai me trazer 80%. Então, é justamente isso. Gerenciar o seu tempo, gerenciar suas demandas, gerenciar tudo que precisa ser feito para onde você vai. Inclusive, deixa eu só ver aqui. Amanda Marques está anotando. Inclusive, né, comentando sobre isso, cara, eu tô para abrir uma nova turma no treinamento de enfermeiro de valor. E o treinamento de enfermeiro de valor, o que ele é? É onde eu ensino, né, justamente como você pode ser enfermeiro, viver de enfermagem, tendo total segurança nas suas decisões, sendo um espelho para os demais membros da sua equipe, sem sofrimento e sem tirar você do foco do que você quer. É um treinamento que, cara, eu foco nos pilares que eu comentei aqui, profissional e pessoal, e também em outros pilares que são fundamentais para a prática profissional da carreira como enfermeiro. E carreira enfermeira sem barreiras. Para você se cadastrar sobre isso, ficar atento, é você entrar no site www.enfermeirosdevalor.com/mcsev, que é Masterclass SEV, Semanas de Enfermeiro de Valor. Vou colocar aqui também no link da descrição dos comentários. Por quê? Porque eu só queria te avisar que eu vou abrir uma próxima turma e, justamente como a gente está comentando aí de vida pessoal, vida profissional, que são pilares também, que eu falo no treinamento de enfermeiro de valor, eu não pude deixar de comentar isso aqui com vocês, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para a gente ver se tem perguntas e dúvidas. Ó, a Vivian Borges colocou aqui. Deus me livre vender as férias. Fiz isso uma vez e nenhum dinheiro compensa o cansaço. Exatamente. Quando a gente acaba vendendo as férias, o que que acontece? Cara, aquilo que eu falei, dinheiro ele é importante, mas ele não é... Como é que eu posso dizer isso? Não é que ele não é fundamental, mas ele não vai salvar você em todas as horas. Então, assim, inclusive, por exemplo, Steve Jobs, um dos caras mais ricos do mundo, morreu de câncer. Então, assim, nem todo o dinheiro do mundo vai salvar você na hora que você precisa. Então, assim, claro que dinheiro é importante, dinheiro paga conta e muitas outras coisas. Só que, assim, viver o que você precisa viver, o que você quer viver, da maneira que você quer viver. Eu quero ter XYZ quando eu tiver não sei quantos anos. Cara, precisa trabalhar, precisa trabalhar. Só que também você precisa descansar, cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, porque não adianta só pensar, quando isso, quando isso, quando isso, sendo que você não está pensando no hoje. Porque quando você não pensa no hoje, não tem nem como você elucidar dentro da sua mente o que é ser amanhã. Por quê? Porque, cara, não vai aguentar. Seu corpo não vai aguentar e justamente não vale a pena vender as férias por esse motivo. A não ser que você, de fato, tenha um planejamento, foi aquilo que a gente comentou anteriormente, e que pense, para eu justamente chegar onde eu quero, eu primeiro preciso me organizar financeiramente. Se eu preciso me organizar financeiramente, eu preciso listar o que eu estou gastando a mais e o que eu posso cortar. E aí começa justamente a trazer aí o que pode ser feito. E aí, beleza, então, esse ano eu preciso vender as férias. Beleza, estou cansado pra caramba, só que eu vou vender as férias. Mas no ano que vem dá certo eu tirar as férias se eu seguir esse planejamento. Então é um comprometimento. E assim por diante. Tudo aquilo que a gente falou aqui. Mas você precisa ter foco e justamente disciplina para cumprir o que você colocou no papel. Ó, a Thaís Trindade colocou aqui. Quando eu chego
no ESF, primeiro de tudo, eu organizo o que eu vou fazer. As coisas que precisam ser feitas, traço objetivos para não deixar nada para trás e, como você disse, manter o foco, saber usar o tempo. Exatamente. Toda vez que a gente está num plantão, né, a gente não é todo mundo, eu falo com propriedade, porque, cara, eu já trabalhei com, não falo milhares de enfermeiros, porque não foi, mas foram pelo menos dezenas de enfermeiros. Então, assim, não é todo mundo que consegue estabelecer esse tipo de prioridade, consegue falar assim, cara, eu vou fazer isso, 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 até porque o plantão não é começou, vai ser assim e vai terminar assim. Muita coisa vai acontecer. Só que tudo bem, se você planejou e priorizou algumas áreas que são importantes, que precisam ser feitas, que foram deixadas para trás e precisam ser entregues naquele momento, você vai sair justamente daquele plantão e falar assim, pô, eu dei justamente o meu melhor no tempo que eu tinha e eu fiz o que precisava ser feito. Então você traz justamente da organização, da priorização de algumas áreas, aquela evidência de que sim, você fez e não vai com a maioria para casa, embora pensando, ah, meu Deus, eu devia ter feito isso, por que eu não fiz tal coisa? Ou porque, cara, por que eu não usei diferente meu tempo? Mas também não está fazendo nada para isso. Então, complicado. Deixa eu ver aqui. Bora, Thaís, planejamento é sempre muito bom. Sim, muita coisa no final, o dia satisfatório que você conseguiu cumprir e traçou. Mércia Rejane colocou aqui, ó, eu uso tudo isso, Thaís, facilita muito a vida e me traz maior qualidade do uso do meu tempo. Inclusive, eu planejo até um tempo para fazer nada, olha só. E esse tempo para fazer nada não é ruim. Esse tempo para fazer nada pode ser um tempo para você ir no banheiro, ligar para um familiar. Então, assim, olha só, otimização do tempo a seu favor até nisso. Então, pô, às vezes tem o seu filho, filha, esposo, esposa e assim por diante. Cara, você quer justamente ver como essa pessoa tá. Então, a Mercy deu um exemplo aí de que ela consegue fazer esse tempo girar a favor dela para justamente fazer a coisa acontecer. De viver também a vida pessoal dentro da vida profissional, mas não esquecendo de fazer a vida profissional acontecer. Muito importante isso. Momento de fazer. Olha só o que a Mercy colocou aqui, ó. Muito importante isso. Eu estou no momento de fazer. Não, calma aí. Muito importante isso. No meu momento de fazer nada é onde eu me conecto comigo mesmo, faz uma diferença enorme mesmo. Live top essa. Obrigado, Mércia. Cara, é fazer na essência, é se conectar com a sua própria versão, a sua melhor versão e trazer aí, de fato, a sua melhor. Trazer, afinar, refinar aquilo que está dentro de ti para trazer sempre a sua melhor versão. É isso aí, gente. Acabaram as perguntas aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse tema. É um tema denso. Eu até demorei para justamente trazer isso. Agradeço justamente a pessoa que me fez trazer esse tema aqui, que eu coloquei lá, não sabia. Tem 48 temas ali para decidir. Eu falei assim, pô, não queria nada, nenhum daqueles lá, vou buscar um tema diferenciado aí, vou pedir para alguém me ajudar com o tema. E aí eu fui lá, a Grace Kelly colocou, pô, por que não fala disso? Teve algumas respostas, mas eu falei, pô, vou levar isso daí do conciliar a vida pessoal com a profissional para justamente fazer acontecer a coisa. Então, cara, obrigado, Grace Kelly. Eu sei que você não tá ao vivo aí, mas Daiane Araújo tá, amiga dela, manda um abraço para ela e fala que o tema dela aconteceu e ela não tava. É isso aí, gente. Eu vou colocar também o link aqui da próxima turma do treinamento enfermeiro de valor, que vai acontecer em breve, a Masterclass, justamente que são pontos que eu trato sobre isso, não só pilar de vida profissional e vida pessoal, mas outros pilares como autoconhecimento, controle emocional, gerenciamento de conflitos e outras coisas, enfim, mas quis trazer isso justamente porque tem a ver com o tema central, que foi o tema de hoje, de como conciliar a vida pessoal e a vida profissional para a gente ter aí um melhor benefício da nossa própria vida enquanto pessoas, né? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional dentro da enfermagem. Se ficou com dúvida, assiste essa live de novo. Se ficou com dúvida, me manda lá no grupo do Telegram específico, porque é o primeiro grupo de Telegram da enfermagem brasileira, e também me comunica lá para justamente a gente tirar as dúvidas, beleza? Num outro momento eu falo do grupo do Telegram, como você entra, mas entrou quem de fato quis entrar no momento em que eu falei assim, ó, vou criar isso, a ideia é essa e seria muito legal ter vocês lá. Então as pessoas entraram, então por um tempo eu vou continuar com elas até abrir de novo mais uma vez para todo mundo entrar, beleza? Um forte abraço e a gente se vê então na nossa próxima aula, que é sempre de terça e quinta-feira às 8 horas da noite. Então, quinta-feira agora, 8 horas da noite. Até mais.